preparando o corte do vestido que eu fiz na mulagem da websérie Segredos da Mulagem Francesa. Então, estou preparando aqui no tecido, ó, a parte da frente e a parte das costas. Agora eu vou cortar. A saia eu já cortei, vai ser nesse tecido aqui, olha que lindo. Então, ele vai ter o detalhe, a saia, gola e a faixa nessa cor e a blusa nessa cor. Vai ficar linda. Para montar o vestido, o primeiro passo que eu fiz foi entretelar a gola. Entretelei uma das partes da gola, costurei, né, a emenda aqui do meio da gola, o centro da gola, os dois lados, porque eu cortei em duas partes. Pode cortar no tecido dobrado também ao meio, mas eu cortei no meio, né, e costurei. Então, tem uma costura na minha gola. Aí, o que que eu fiz? Eu costurei, entretelei uma das partes. E aí, aqui, a gente vai alfinetar para poder ir para a máquina costurar. Eu coloquei uma entretela fina, é só para dar uma... Não ficar, né, o tecido só no tecido, mas se você não tiver entretela, não tem problema. Eu só não aconselho colocar uma entretela grossa, senão vai ficar muito armada a gola, entendeu? Então, aqui eu alfinetei, e aí eu vou passar na máquina, passar aqui, aqui em cima, e nessa lateral aqui também, tá bom? Deixando aberto essa parte aqui de baixo. Entretelei também a vista, as duas vistas do decote, né? Porque a hora que a gente colocar a nossa gola e virar, então ela vai aparecer, né? Ela vai ficar assim, né? E vai aparecer essa parte aqui. Então, eu entretelei as duas partes. Então, feito isso, em seguida, eu alfinetei aonde vai a nossa pence. Essa aqui é a parte da frente. Olha só. Eu alfinetei aonde eu marquei direitinho, onde tá marcado. E aí, eu vou na máquina passar essa costura, tanto deste lado, quanto deste outro lado aqui também. A parte das costas, também já alfinetei as pences. Olha só. Tá vendo? Alfinetei direitinho os dois lados da pence. E eu vou lá costurar também. Então, eu vou fazer isso na máquina e já volto pra gente dar continuidade. Então, eu já fiz as pences, todas as pences. Passei direitinho no ferro, abri as pences direitinho. Fiz o acabamento para ficar bonitinha. Essa é a parte de trás. Fiz a da parte da frente também, abri a pence, tá vendo? Você pode cortar esse excesso se você quiser e depois abrir ela, mas o ideal seria fazer isso se você for fazer forrado. Se você não for fazer forrado, eu não aconselho. Então, eu fiz assim, né? Eu fechei, aí depois eu abri ela, ó, e passei a ferro. Então, ela fica bonita desse jeito, ó, aberta. Aí, agora, a gente vai costurar pelos ombros. Vou passar aqui a costura francesa. E a costura francesa a gente passa primeiro, né, pelo lado de fora, assim. A gente passa pelo lado de fora, a gente coloca avesso com avesso do tecido. E depois passa uma costura, eu passo com meio centímetro, né, um pé de máquina de distância, aí depois desviro e passo pelo avesso a costura. Vou fazer isso agora e já volto para mostrar.
Agora eu já costurei a parte do ombro, olha, costura francesa é isso aqui, né? A gente costura pelo lado direito e depois desvira e costura pelo lado do avesso. Aí fica desse jeito aqui. Então tá pronta a parte do ombro e eu vou fazer a mesma coisa com as laterais. Também vou fazer em costura francesa, porque eu deixei tecido suficiente para isso. Se você for fazer, não tiver deixado, né? Se você não tiver deixado tecido suficiente para fazer a costura francesa, então você faz uma costura comum mesmo e passa o overlock. Eu vou passar a costura aqui agora e já volto. Agora que já fiz a costura, né, da lateral, é hora de a gente colocar a gola no lugar, né? Então a gola já está pronta, eu também já tinha feito a gola, desavessado e passado a ferro para a costura ficar bonitinha, direitinha. Então agora é a hora de colocar no lugar. Então aqui do lado do meu direito aqui da minha blusa, eu fiz um pique aqui bem no meio das costas. E vou colocar o lado da minha, bem no meio aqui, onde tá a minha costura, vou colocar aqui, né? E este lado aqui vai ficar, o lado da entretela, vai ficar pro lado de baixo. Esse barulho, gente, é o barulho do ferro, viu? Então, aqui eu encaixo direitinho a minha gola. Tanto de um lado quanto do outro. Vou alfinetando direitinho. Aí eu venho aqui, olha, com as minhas duas pontas, coloco a minha gola, uma junto da outra, e coloco aqui, olha, a minha pontinha aqui, ó, junto uma da outra para ver se tá certinho. E a minha está certa, tá vendo? Certinho o lugar do encaixe da gola. Então, agora, eu venho com a minha vista aqui, olha, e vou alfinetar aqui por cima da minha gola. Alfineto aqui a ponta. Aqui, olha, eu vou deixar uma parte sem costurar, sem prender. Porque essa parte aqui das costas não vai uma vista dessa. Eu vou fazer o acabamento aqui com viés, né? Então, eu vou deixar uma parte aqui, olha, sem fazer. Se você quiser já ter feito o acabamento aqui nessa beirada, você pode fazer. Você pode passar o overlock e depois fazer uma dobrinha assim e passar a costura. Ou zigue-zague e fazer essa costura. Eu vou fazer isso tudo junto quando for pra máquina, né? Eu vou costurar aqui. Vou costurar aqui, que é a parte da frente. Do abotoamento do vestido, né? A parte que vai o abotoamento do vestido. Então, eu vou prender o outro lado e vou pra máquina passar essa costura. Aqui assim, aqui nessa parte do decote, até aqui só, tá certo? De um lado e do outro, e já vou fazer também o acabamento nessa vista aqui, nessa vira aqui do tecido, tá bom? Então, já costurei. Aqui, quando a gente chega na gola aqui, a parte que a gente vai costurar, vai deixar sem costurar, então,
A gente costura, dá um retrocesso, aí passa a agulha pro outro lado de cá, termina de costurar a gola e faz o mesmo do outro lado. Então, eu fiz isso com os dois lados, né? Fiz o acabamento aqui, olha, na vista, do jeito que eu falei. Aqui agora é só a gente cortar a pontinha, né, aqui, e desvirar. Faz os piques aqui também. Eu não sei se eu falei, gente, eu não lembro se eu falei, mas antes da gente pregar a gola e costurar essa vista aqui, a gente tem que provar para ver se não precisa fazer acerto nenhum, entendeu? Ajuste nenhum na blusa. É a hora da prova, né? Antes de pregar, de costurar a gola e costurar essa vista. Então, eu fiz isso antes de costurar, para ver se não precisava de ajuste nenhum. Então, aqui a gente desvira agora a pontinha. O outro lado eu já desvirei. Acerta bem a pontinha aqui da gola para ficar bem bonitinha. A hora que dobrar, que for passar, ficar bem bonitinha, né? Então, desvira aqui direitinho, depois tem que passar, eu vou fazer isso, vou passar tudinho a ferro, abrir, né, essas costuras aqui e passar. Aqui a parte da gola. Vista aqui direitinho. Alfinetar aqui pra gente ter uma ideia já de como vai ficar, né? Tudo isso. Então, assim. Direitinho. E aqui vai ficar a gola, né? Desse jeito, a hora que ela ficar acabada, que a gente dobrar, né? Vestir, ela vai ficar assim. Agora eu vou pegar o viés e vou passar aqui na parte da gola, aqui na parte de trás, para poder fazer o acabamento. Se você não fizer questão, você pode só passar o overlock, mas eu vou passar o viés aqui, tá bom? Então, eu coloquei o viés aqui na gola, olha, pelo lado da gola mesmo, né? Não pelo lado da blusa, em cima da gola. E por dentro da vista aqui, dessa vista, alfinetei por cima aqui, olha, um pedaço aqui, e aqui também, e vou passar uma costura. Só que a costura eu vou passar por este lado de cá, para poder me guiar por essa costura que já está feita aqui. Então, agora eu vou para a máquina fazer isso. Eu costurei o viés, refilei aqui, tirei o excesso e já prendi aqui com o alfinete. Agora, você decide se você faz a mão, né? Essa costura aqui com pontinhos invisíveis ou se você vai lá na máquina e passa a costura aqui. Eu vou na máquina fazer essa costura, mas eu vou fazer, olha, daqui da onde está a minha costura do ombro, daqui pra lá, até chegar nessa outra parte aqui do ombro. Vou fazer essa costura agora lá na máquina. Olha só como fica bonito o acabamento. Viu? Aí aqui, olha, depois é só prender essa parte. Aqui nessa parte da costura aqui, ó, a gente prende com pontinhos à mão ou prende com costura na máquina mesmo.
Já passei aqui direitinho. Agora chegou a hora da gente montar a saia. Eu vou montar a saia antes de fazer o acabamento da cava. Agora a gente vai montar a saia. E para montar a saia, aqui eu virei, ó, tá vendo essa vira aqui que eu coloquei? É o tanto da vira pro traspasse e pro abotoamento que eu deixei aqui. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a blusa. Eu vou costurar, fazer uma costura francesa. Então, essa aqui é a parte da frente. Eu vou pegar a parte das costas. E vou alfinetar na lateral dela. E vou para a máquina costurar. Fazendo uma costura francesa aqui. Dos dois lados. Então, coloca direitinho, né? E aí, a gente vai fazer essa costura dos dois lados e já volto pra gente poder montar na blusa. Já fiz aqui, ó. Já fiz aqui. Olha só, costura francesa. Já passei o ferro, fiz dos dois lados. Tá vendo? Fica muito bonitinha essa costura, porque dá um bom acabamento. Principalmente se você não tiver overlock, né? Ó, fiz desse lado de cá também. Tá vendo? Então, agora vamos montar a saia na blusa. Antes de colocar na blusa, montar na blusa do vestido, eu coloquei no manequim pra ver como que vai ficar. E eu estou vendo que vai ficar ótimo, tá na medida certa, de acordo com o que eu cortei. Agora eu vou passar para montar no manequim. Mas antes de montar no manequim, eu vou entretelar ali aquela vira ali da saia, onde vai o abotoamento. Eu alfinetei a blusa com a saia. E assim, eu marquei a parte das costas, o centro da parte da blusa, as costas, com um pique pequenininho, o da saia também. E centralizei aqui. Aí, centralizei aqui a costura da lateral para ficar certinha dos dois lados. E também centralizei, coloquei aqui direto aonde vai ficar a emenda aqui, né? Na costura da vira aqui, ó, onde vai ficar. Aonde estava a minha marcação direitinho. Então, eu fiz isso e depois distribuí o restante e alfinetei. Por que precisa fazer isso? Para não dar errado, entendeu? E às vezes parece que não vai dar certo, porque esse daqui é em linha reta e a saia é em curva, mas dá certo sim. Então, passei a costura, já fiz o acabamento no overlock. Mas antes de fazer isso, fazer o acabamento direitinho, a gente tem que pegar, dobrar, medir a frente aqui direitinho, olha. Pra ver se tá no mesmo tamanho. Então, a gente faz isso, ó. Tá vendo? Mede direitinho pra ver se tá no mesmo tamanho. A saia aqui também. A gente dobra aqui a parte do acabamento. E mede também aqui, ó, da cintura pra baixo, tá vendo? A gente mede pra ver se tá tudo certinho. Aí, estando certinho, aqui já está pronto. Falta a gente terminar a cava, fazer a cava, né? E depois a barra. Então, agora eu vou ajeitar aqui a cava e eu vou passar um viés aqui. Vou ajustar a minha cava e vou passar o viés. Já volto para mostrar. Então, aqui eu coloquei o viés.
Vou passar a costura aqui, depois vou refilar essa parte e vou virar ao contrário, costurar aqui, né, e virar ao contrário. Esse lado aqui, olha, eu fiz, eu vou fazer exatamente desse jeito, tá vendo? Passar o viés desse jeito aqui, virar, refilar, virar e costurar. Então, agora eu vou fazer assim com a outra cava. E aí, estando pronto, eu volto pra gente continuar, tá bom? Continuar a fazer a barra e as casas e os botões. Aí eu terminei aqui, olha, fiz as casas dos botões. Preguei os botões, olha, os botões que eu coloquei, eu forrei os botões. Não mostrei aqui, né, como forrar os botões, porque eu já tenho aqui no canal mostrando como forrar os botões. Eu vou deixar nos cards para vocês verem. Então, eu forrei os botões, preguei os botões, fiz as casinhas e fiz a barra na máquina. Passei o overlock, dobrei e fiz a barra. Agora que a gente concluiu aqui o vestido, vamos fazer a faixa. Essa faixa aqui, eu vou costurar aqui no meio, que ela é feita em duas partes. O meu tecido não deu pra fazer inteira, né? Então, eu vou costurar aqui no meio. Depois, eu vou costurar assim, no comprido. E depois que eu costurar no comprido, eu vou costurar e deixar uma parte para desvirar, né? Aqui no meio, assim, eu vou deixar um pedaço para poder desvirar. Porque depois que eu costurar aqui, aí eu vou abrir, assim, e costurar esta ponta e a outra ponta também. Costurar as duas pontas. Aí, depois eu desviro e prego os botões, ó. São 2 botões que eu separei para pregar nessa faixa. Aí, depois que eu fizer a faixa, aí eu mostro para vocês o vestido pronto, como que ficou, tá bom?